Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e começa agora mais um quadro de previsão do tempo, sempre um meteorologista de gabarito para trazer as informações para você, produtor rural, para tomar as melhores decisões, então, para fazer os seus tratos culturais, para trabalhos de plantio, trabalhos de colheita, para as mais diversas regiões do país. E hoje quem eu trago para a conversa é o Denis Garcia, que é meteorologista da Meteorred. Seja muito bem-vindo, Denis. Obrigado, Letícia. Bom dia a todos que nos acompanham também. É uma honra estar aqui presente com vocês mais uma vez. Eu é que agradeço, Denis, a honra é toda nossa. E só antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria falar com você que está do outro lado da telinha, nos acompanhando pelo site do noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube Notícias Agrícolas Oficial. O nosso canal de comunicação com vocês está aberto, o nosso chat aqui então está pronto para receber perguntas, comentários a respeito de como está o clima aí na sua região. A gente já tem aqui, ó, José Pereira, José Mendes já trazendo os comentários, que estão sempre aqui com a gente, os nossos dois Josés aqui da nossa audiência da previsão do tempo. E lembrando que a gente vai sempre levando essas dúvidas e esses comentários sobre como está o clima aí na sua região, mais para o final da conversa. Então, só se lembrem de colocar o município e o estado dos quais vocês querem saber as informações para eu levar as dúvidas direitinho para o Denis. Denis, começando então, eu queria começar com você a respeito da intensidade de chuvas pontuais que a gente viu nos últimos dias. Teve chuva ali que causou bastante transtornos no Rio Grande do Sul, ali na região de Porto Alegre. A gente teve também chuvas que criaram enchentes no ABC Paulista, na região de Contagem, em Minas Gerais, também em Roraima, na região de Boa Vista. Eu queria saber o que está acontecendo, por onde a gente começa nesse mapa do nosso Brasilzão. Bom, Letícia, as chuvas que ocorreram em Porto Alegre, também ali no ABC Paulista, em Contagem e em Boa Vista, no Roraima, foram chuvas realmente, como você disse, bastante pontuais, né? Nós tínhamos ali temperaturas elevadas na cidade, tanto é que na segunda-feira Porto Alegre registrou 34,9 graus Celsius em pleno outono, então são temperaturas elevadas, e ainda tinha umidade na região que proporcionou aí esse evento bastante significativo, com ventos de até 111 km por hora registrados. Tivemos também a presença de algumas trombas d'água sobre o Lago Guaíba e também a presença de um tornado, que foi até gravado ali na região de Porto Alegre. Mesma situação de Contagem e também ali do ABC Paulista. Já em Roraima, nós tínhamos ali a influência, nós temos, na verdade, a influência da zona de convergência intertropical, que leva umidade para essa região, além de ser uma região já com temperaturas mais elevadas, né, com um tempo mais abafado, próximo da floresta amazônica. Nós temos aqui agora um mapa de satélite para este exato momento. A gente consegue observar que temos bastante nebulosidade espalhada pela região norte do Brasil e também um pouquinho no extremo sul do Rio Grande do Sul. Essas imagens, as cores, né, os vermelho, verde e azul, indicam temperaturas do topo da nuvem um pouco mais frias, ou seja, nuvens que estão bastante desenvolvidas verticalmente na atmosfera e que são capazes de proporcionar pancadas de chuva e até mesmo tempestades e chuvas intensas. Nós temos a previsão de a partir de hoje já, a formação de um novo ciclone extratropical na região sul do Brasil. Com ela, teremos a formação de uma frente fria que vai avançar aí sobre regiões de Santa Catarina, do Paraná, inclusive também no sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, principalmente na área leste do estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro. As imagens de satélite para esse momento já mostram ali a nebulosidade atuando sobre o sul do Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, e neste momento está registrando algumas pancadas de chuva, com intensidades um pouco de leves a moderadas por enquanto. Agora, se tivesse na área em vermelho, aí já estaria um pouco mais preocupado com pancadas de chuva um pouco mais intensas, um pouco mais fortes, em comparação com as áreas em verde. No norte, nós temos aqui também áreas em preto, né? O preto é um pouco mais destaque aqui no nosso mapinha, indicando que temos ali nuvens convectivas, ou seja, nuvens bastante intensas sobre áreas ali do, to do Tocantins e também do Pará, e principalmente aqui na região de Manaus,
na capital do Amazonas e também na porção oeste do estado. E isso tudo é influência da zona de convergência intertropical, que leva a umidade do Oceano Atlântico para essas regiões, proporcionando aí a formação de nebulosidade e também de pancadas de chuva com bastante intensidade. E Denis, olhando, começando então pelo sul do país, a gente começa então a nossa jornada aqui durante o programa de hoje da previsão do tempo. O pessoal do Rio Grande do Sul está ainda colhendo a soja, né? Algumas sojas que foram plantadas mais no tarde. Essas chuvas elas devem atingir com qual abrangência a região sul do país? Para o pessoal que está colhendo a soja no Rio Grande do Sul, que já teve perdas severas por causa da estiagem. Então, como que a gente deve ver a abrangência e a intensidade dessas chuvas? Só para a gente trazer para o pessoal aqui, inclusive se você aí é do Rio Grande do Sul e está acompanhando, explica aqui para a gente como essas chuvas estão aí interferindo nos seus trabalhos de campo. Denis, é com você. Bom, Letícia, hoje o INEMET emitiu um alerta de chuvas intensas e até mesmo de tempestades sobre o Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina e do Paraná. Isso muito devido à formação desse ciclone, que vai acontecer na parte da manhã e no decorrer do dia também vai avançando sobre outras áreas do Rio Grande do Sul, como a região ali de Santa Maria, Erechim, vai chegar em outros estados ainda até no final dessa noite, né, por volta das 9 horas da noite, já deve estar atuando ali sobre a região de Florianópolis e Itajaí. As chuvas, é, na verdade, esse deslocamento dessa frente fria, ela vai proporcionar os riscos de tempestade sobre a região. Então, essas chuvas podem vir acompanhadas de fortes rajadas de vento e até mesmo queda de granizo. Então, é bom a gente ficar atento no deslocamento, as imagens de radar e também de satélite para ver como está o desenvolvimento dessa frente fria, dessa frente de nuvens que poderá provocar alguns transtornos e prejuízos aos moradores, pelo menos no dia de hoje, principalmente no Rio Grande do Sul. A partir ali do meio da tarde, do final da tarde e início da noite, a atenção já se volta um pouquinho para a região de Santa Catarina, onde as chuvas também devem atingir com forte intensidade, principalmente a região do litoral sul e até o litoral norte de Santa Catarina. No Paraná, as chuvas chegam também, porém ainda com pouca intensidade, pelo menos para o dia de hoje. A partir de amanhã, elas vão aumentar a intensidade, isso tudo devido ao encontro, né, dessa massa de ar frio proporcionada pelo avanço da frente fria com a massa de ar quente que está à dianteira do sistema frontal, proporcionando aí regiões de muita instabilidade e também do ocasionamento de tempestades bastante intensas. O pessoal de Santa Catarina e do Paraná que estão com o milho segunda safra já no campo, inclusive se tiver aí gente do Paraná e de Santa Catarina no chat, comente aqui conosco como é que estão as condições do clima e das lavouras por aí. Também eu queria saber um pouco mais de especificidade de quanto vai ser a durabilidade dessas chuvas para Santa Catarina e para o Paraná, Denis, justamente porque o pessoal dessas regiões eles estão ali com um déficit hídrico. Santa Catarina, inclusive a região de Chapecó, já tem uma perda no potencial produtivo de milho consolidada. Então, para a gente trazer para o pessoal desses dois estados aí um pouco mais de detalhes de quanto deve durar essa chuva, então. As chuvas não serão muito demoradas, vamos dizer assim, não irão perdurar por muito tempo, porque inclusive no sábado mesmo já teremos aí queda nas temperaturas e o tempo já vai abrir, já vai ficar mais limpo, né, sem a presença de tantas nebulosidades e também a ausência das pancadas de chuva. As chuvas na região de Santa Catarina e do Paraná devem durar, persistir aí por pelo menos entre quinta-feira e sexta-feira, não muito mais do que isso. Porém, a região norte do Paraná ali, esse vai ser um pouquinho mais afetado, vai ter mais dias de precipitação, em torno de 3 a 4 dias de chuva. Porém, não vai ser chuvas correntes, né, diretas, teremos aí as pancadas de chuva intervaladas com períodos de sol.
Denis, agora subindo um pouquinho no nosso mapa, vamos ali para a região centro-oeste, Mato Grosso do Sul. Como é que fica o clima por lá? E assim, pensando também, cortando o estado mais ou menos no meio, né? Que a gente sabe que tem alguma diferença ali entre o sul do Mato Grosso do Sul e a região mais do meio até o norte. Como é que fica para essa área? E aí a gente vai comentando também dos outros estados do centro-oeste, justamente porque há essa preocupação com o milho segunda safra por aí também. As chuvas vão atingir mais a região sul do Mato Grosso do Sul, Letícia. Principalmente a região de Dourados, de Amambaí. Os volumes de precipitação nessa região vão ficar ali baixos, mas maiores do que em comparação às outras regiões do estado. Por exemplo, Dourados, a previsão ali está indicando em torno de 20 milímetros até o sábado. Na região se eu não me engano, Amambaí vai ser um pouquinho maior, 25 milímetros, e na Viraí a gente tem previsão de 17 milímetros. Muito em questão dessa frente fria que vai avançar. A gente consegue observar que a região central do Mato Grosso do Sul não tem previsão de chuvas tão volumosas, apenas pancadas de chuva que fica ali no entorno de 3 a 4 milímetros, e isso de hoje até o sábado. Então é um período longo com pouco volume de precipitação. Já na região do Mato Grosso, nós temos a influência já da zona de convergência intertropical que leva umidade para aquela região, além da presença da floresta amazônica que permite segurar um certo teor de umidade na atmosfera sobre aquela região. Além disso, temos o calor do Mato Grosso e também ali do extremo norte do Mato Grosso do Sul, que proporciona a formação de instabilidade e o desenvolvimento dessas nuvens de chuva na região. Em Sinop, por exemplo, a precipitação vai ficar em torno de 16 milímetros e em Cuiabá em torno de 24 milímetros. E como que a gente consegue ver também a intensidade e a durabilidade não, a extensão dessas chuvas para o Mato Grosso? Vale lembrar que o pessoal do Mato Grosso também que está nos acompanhando, comentem por aqui, o Mato Grosso teve um plantio de certa forma atrasado para o milho segunda safra e tem essa preocupação dos produtores, Denis, da chuva cortar ao longo do mês de abril. O que a gente pode falar então para esses produtores mato-grossenses? As chuvas serão isoladas, né, para a parte do Mato Grosso, e como você comentou sobre a durabilidade, ela praticamente vai ocorrer todos os dias, devido realmente à presença de umidade que é constante na região. Então serão chuvas mais regulares, porém regulares no sentido de serem praticamente que diariamente, serem diariamente, porém vão ocorrer de formas de pancadas de chuva. As regiões mais afetadas ali serão o extremo norte e noroeste do Mato Grosso. Na região ali de Querência, a gente já não vai ter tanta precipitação, a gente vai ter um tempo mais quente, uma ausência ali de nebulosidade, porém, ao final do dia, muito provavelmente vai ocorrer ali uma pancada de chuva leve, porém de forma bastante rápida e passageira. E para o estado de Goiás, Denis, também queria saber como é que fica o clima por ali. Também o pessoal que está com o milho segunda safra no campo. Vai ter chuva? Quantos dias de chuva? E também as intensidades que a gente deve ver por lá. Para Goiás, a gente já tem ali alguns problemas, principalmente no mês de março, em que a ausência de chuva proporcionou na região nordeste do estado, né? A gente teve chuva na região sudeste de Goiás, no sul de Goiás, na região central, mas na região nordeste do estado ficou faltando essa chuva. Porém, a previsão indica que os volumes que eram necessários ainda vão ficar baixos para o nordeste do estado, em torno ali de 10 a 11 milímetros. Já na região centro-sul de Goiás, a gente vai ter aí a presença da frente fria, que vai proporcionar a formação de um canal de umidade, pegando ali desde a região do Mato Grosso, do Nordeste do Mato Grosso do Sul e boa parte de Goiás. Então as chuvas serão um pouco mais volumosas, em torno de 30 até mesmo 35 milímetros em cidades próximas à divisa com Minas Gerais, como por exemplo em Catalão. Nas demais regiões, chuva com intensidade um pouco menor, porém a durabilidade disso aí vai ficar praticamente que diária de 2 a 3 dias.
Agora a gente passa para a região sudeste do país, vamos entender como é que fica o clima no estado de São Paulo. A gente tem aqui culturas diversas, tem a laranja, temos também a cana-de-açúcar, tem também a produção de grãos. Então, como é que ficam essas chuvas? E eu já aproveito e emendo com a pergunta do Evandro Batista, se essa massa de ar frio tem força para chegar a toda a região sudeste. Olha, Letícia, para o Sudeste a gente tem uma preocupação maior sobre regiões do litoral, né? Que os modelos estão indicando chuvas muito volumosas para a região do litoral de São Paulo e também a região serrana e o litoral do Rio de Janeiro. Chuvas ali de acumulados, pelo menos até o sábado, superando 100 milímetros. Então, ficar atento pelo menos a essa região litorânea. Nas demais regiões do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também Espírito Santo e Rio de Janeiro, a frente fria vai ter força para chegar nessas áreas. Nós teremos então precipitação principalmente ali ao longo da sexta-feira e do sábado. Porém, vai pegar mais a área de centro-leste de São Paulo, ali na região de São Carlos, Limeira, Campinas também vai registrar volumes interessantes de precipitação. Já na região oeste, né, em Presidente Prudente, Marília e Araçatuba, os volumes serão um pouco menores. É isso devido aí ao deslocamento da frente fria, né, que ela vai passar de maneira rápida sobre essa área do oeste de São Paulo, porém, ela vai ficar um pouco mais parada ali sobre o Triângulo Mineiro e também descendo para o centro-sul do estado de São Paulo. No Triângulo Mineiro, a gente vai ter ali precipitação, até que, como disse, para Campinas até interessantes, né, em torno de 30 milímetros em Uberlândia, chegando aos 40 em Uberaba, auxiliando aí na diminuição das temperaturas sobre a região que teve acima de 30 graus nos últimos dias. As chuvas também serão volumosas aqui na região do sul de Minas, em Poços de Caldas, por exemplo, 30 milímetros, na região próxima divisa do Rio de Janeiro, ali em Juiz de Fora, são esperados 70 milímetros de precipitação. Então, essa frente fria vai conseguir chegar em boa parte do Sudeste, pelo menos ali até o Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e todo o estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Porém, a preocupação maior vai ficar no litoral com os grandes volumes até acima aí de 100 milímetros, 150 milímetros. Em Angra dos Reis, por exemplo, a precipitação pode chegar a 180 milímetros e a durabilidade disso é pelo menos até domingo, viu? Entre sexta-feira e domingo, os maiores volumes de precipitação vão ocorrer principalmente na região sudeste. É muito importante trazer, né, essa previsão para Minas Gerais também, né? Além de São Paulo tem essas culturas diversas, Minas Gerais tem aquela grande produção cafeira que a gente já conhece, também além da produção de grãos. E puxando, né, esse gancho da produção cafeira, o Espírito Santo, Denis, como é que deve ficar? Porque o Espírito Santo também tem uma forte produção de café e a gente sabe que esse ano a safra de café ela está complicada aqui no Brasil, né? Sim, exatamente. No Espírito Santo a gente vai ter precipitação, porém de forma bastante isolada e leve sobre o estado capixaba. Em São Mateus, por exemplo, 5,7 milímetros até o sábado, então são volumes bastante baixos. Porém, no extremo sul do estado, próximo à divisa do Rio de Janeiro, os volumes serão um pouco maiores, em torno de 20 a 25 milímetros. Linhares, que também é uma importante cidade na produção de café no estado do Espírito Santo, os volumes de precipitação também vão ficar igual ao de São Mateus, em torno de 5,7 milímetros. Puxando um pouquinho aqui para Minas Gerais, né, na região leste de Minas Gerais também, não há previsão de chuvas muito fortes, apenas de pancadas de chuva isoladas. Ocorrerão de maneira muito rápida, por exemplo, em Governador Valadares, temos a previsão de 1,7 milímetros, então são volumes bastante baixos, e nas últimas semanas as chuvas ocorreram, porém, de formas muito, muito isoladas, né, em forma de pancadas de chuva, e acredito que os volumes não tenham sido suficientes para restaurar a umidade no solo necessária para o plantio de algumas culturas na região. Além disso, o norte de Minas Gerais, nós também, a região de Montes Claros e Espinosa, nós temos a precipitação menor do que em comparação com as outras regiões. Por exemplo, na região de Espinosa não tem previsão de chuva, pelo menos até o sábado, e em Montes Claros apenas de 0,9 milímetros, Letícia.
E, Denis, ainda falando do Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele tem uma grande produção de ovos, né? Principalmente ali na região de Santa Maria de Jetibá. Perdão, eu queria saber se essas chuvas que chegam por lá, se elas abrandam as temperaturas. A gente sabe também que altas temperaturas perdão, prejudicam a produção de ovos. Então, temperaturas ali para o Espírito Santo aliadas a essas chuvas, como é que deve ficar? Bom, Letícia, o tempo vai ficar abafado na região, viu? Como a frente fria vai ficar um pouco estagnada ali na região do Rio de Janeiro, do centro-sul de Minas Gerais, a massa de ar frio ela não vai conseguir chegar nessas regiões mais ao norte de Minas e também no Espírito Santo. Então, as temperaturas vão permanecer como estão e quando a frente fria chegar na altura de Minas Gerais, provavelmente vai aumentar, chegando a casa dos 32 até mesmo 33 graus, viu? Então, pode prejudicar um pouco ainda a produção de ovos. Agora vamos subir para a Bahia, que tem aqui audiência cativa aqui no nosso chat, pessoal da Bahia. Olha, o Evandro Batista, ele está perguntando aqui a respeito do clima em Bom Jesus da Lapa. Aproveito e já trago também a dúvida do José Mendes, que ele fala de Ibitiara, na Bahia. Ele diz o seguinte, José Mendes, ele quer saber se ainda tem previsão de chuva para Ibitiara, que esse ano é a pior seca da história, principalmente na região central ali da Bahia. Então eu queria saber como é que fica então Bom Jesus da Lapa para o Evandro e também Ibitiara para o José Pereira. José Mendes, Então, perdão. Letícia, as chuvas vão ficar concentradas nos extremos oeste e leste da Bahia, né? Temos aqui algumas pancadas de chuva previstas para a região central, aqui, por exemplo, atingindo a cidade de Ipupiara e Gentil do Ouro. Porém, os volumes são muito baixos, a gente consegue observar que é no máximo ali 2 ou 3 milímetros de precipitação. Então, a seca vai continuar nessas regiões. Aqui em Bom Jesus da Lapa, por exemplo, previsão de apenas 0,2 milímetros até o sábado. Então, infelizmente, o tempo vai continuar seco na região, principalmente na faixa central da Bahia. Em outras áreas do estado, por exemplo, Feira de Santana, que é já mais perto ali do litoral baiano e Ilhéus, por exemplo, os volumes serão maiores devido à incursão de umidade do ar vindo do oceano. Então, os ventos jogam umidade para aquela região, proporcionando aí a formação de nebulosidades. Por outro lado, na região de Barreiras, por exemplo, Barreiras, acho que temos aqui também Luiz Magalhães. Isso, Luiz Eduardo Luiz Magalhães. Eduardo Pessoal do Magalhães. algodão, fica ligado agora aqui, hein? Então, nessas áreas teremos sim previsão de chuva, porém, como é uma parte um pouquinho fora ali da região de umidade, nós temos. Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, pega umidade ali da zona de convergência intertropical. Então, quando tem essa incursão das ECIT afetando regiões do Nordeste, proporcionar as pancadas de chuva nessas áreas. E Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, é apenas 4 milímetros até o sábado, porém, já dá aquele alívio um pouquinho no calorão, mas ainda vai ocorrer principalmente ao final do dia e no início da noite. Mas durante o dia, temperaturas um pouco mais elevadas, em torno ali dos 32 graus também, assim como nas demais áreas da Bahia. E já que a gente está falando da Bahia, vamos para a vizinhança, então vamos para o estado de Pernambuco, que a gente também tem pergunta aqui. O José Pereira, que ele fala, também está sempre com a gente. Bom dia para vocês e o pessoal que estão sempre conosco aqui na nossa audiência. Muito obrigada por prestigiar aqui o Notícias Agrícolas. O José Pereira, ele fala de Oricuri, no sertão do Pernambuco. Denis, como é que fica o clima por lá? E também o panorama geral ali para o estado. E depois a gente fala um pouco ali do Vale do São Francisco, o pessoal das frutas. Beleza. Oricuri tem previsão de chuva, pelo menos até sábado, em torno de 12 milímetros. Certo que não é aquelas chuvas tão volumosas, né, tão aguardadas pelo pessoal do sertão pernambucano, mas já traz um alívio para a terra, já traz aquela esperança, já renova as esperanças, né? No entanto, os volumes ainda serão um pouco baixos, isso em conta, muito por causa da topografia da região, que também influencia, que permite, quer dizer, que não permite a entrada de umidade sobre a região, então os volumes serão baixos, principalmente na porção sul de Pernambuco, Oricuri, Cabrobó também os volumes ficarão mais baixos, ali em Cabrobó, por exemplo, 2,7 milímetros. Então, nos próximos 4 dias, são volumes bastante baixos.
Na região de Pernambuco, no restante ali, por exemplo, em Igaraçu, que é mais região do litoral ali de Pernambuco, os volumes de chuva serão maiores. Isso tudo em conta da presença de umidade sobre a região, que os ventos levam umidade, vapor d'água para a região e proporciona ali, dá o choque térmico, né, com as altas temperaturas de Pernambuco, proporcionando ali instabilidade e a formação de chuvas e até mesmo de tempestades, viu, Letícia? Então é bom tomar cuidado, ficar atento nessa questão, principalmente áreas litorâneas. No restante do estado, nós temos ali, por exemplo, em Serra Talhada e Salgueiro, precipitação de chuvas, previsão de precipitação em torno de 25 milímetros. Isso em conta já sendo influenciada por conta da zona de convergência intertropical que proporciona ali a formação de nebulosidade. Na cidade de Exu, por exemplo, previsão de 27 milímetros até o sábado. Agora, pegando ali a região do Vale do São Francisco, Denis, como que fica para os produtores de frutas por lá? Depois vamos para o Matopiba também, uma produção bastante diversa de grãos, algodão, pecuária. Mas primeiro ali, Vale do São Francisco, por favor. No Vale do São Francisco, a gente tem ali algumas regiões que não há previsão de chuva, pelo menos até o sábado, né? Região ali de Uauá, Remanso, as precipitações vão ficar bem abaixo do esperado, do que é necessário também para a produção frutíferas, porém, nas outras áreas ali como Paulo Afonso, Jeremoabo, os volumes serão baixos, mas ainda com maiores chances de ocorrer, né? Em torno ali de 4 milímetros de precipitação. Então, muito dessa falta de chuva na região da Bahia também é em consideração a falta de força das frentes frias para chegarem nessas regiões, né? Nós temos ali alguns sistemas atuando nessa região que inibe a formação de nebulosidade e também a chegada dessas frentes frias na região. Porém, em regiões mais litorâneas ali, os volumes de chuva são maiores e também as temperaturas, consequentemente, serão um pouco menores também. E aí, passando para o pessoal ali do Matopiba, né, que tem ali toda essa conjunção, essa diversidade de produção, grãos, algodão, pecuária, também como é que a gente fica nessa junção dos estados? O Maranhão, acho que se eu não me engano, nas últimas semanas foi o que mais havia registrado precipitação por conta da presença da zona de convergência intertropical, e isso vai continuar nos próximos dias. A umidade vai conseguir adentrar ali região do sul maranhense e até mesmo áreas do norte do Tocantins. No Piauí, mesmo sistema, a zona de convergência intertropical consegue adentrar na região central do estado, porém, regiões mais ao sul, próxima ali à divisa com a Bahia, os volumes de chuva serão um pouco menores. Em Bacabal, por exemplo, temos previsão de até sábado ter 43 milímetros de precipitação. Em Caxias, volume um pouco menor, mas já é bastante interessante, em torno de 20 milímetros, e na capital São Luís, em torno de 40 milímetros. Descendo um pouquinho para o Tocantins, em Araguaína os volumes vão ficar abaixo e provavelmente essas chuvas serão em formato de pancadas, né? Geralmente, no período da tarde já podem ser ali registradas algumas pancadas de chuva e de forma isolada. Em Araguaína, por exemplo, previsão de 7,6 milímetros e na capital Palmas, 18,6. Na região sul do Tocantins, nós temos os volumes um pouco maiores, mas isso já é devido à presença também ali da frente fria, né, que também auxilia na formação desse canal de umidade, que ele espalha também um pouco para regiões do centro-oeste e do norte do Brasil. Por exemplo, em Peixe, em Grupi, os volumes de precipitação vão ficar acima dos 20 milímetros, e em São Félix do Araguaia, no entorno de 10 milímetros. Uma cidade importante também do Tocantins, que é Porto Nacional, os volumes vão ultrapassar 30 milímetros. Agora nós vamos um pouquinho aqui para o Piauí, que em Parnaíba a previsão é de chuva próximos de 50 milímetros, em Timon, que já é próximo ali à divisa, em torno de 32. A gente consegue observar que a zona de convergência intertropical ela atua bastante sobre o litoral norte do Nordeste, porém ela não entra tanto sobre a região nordestina, elas ficam ali mais ou menos na altura
da metade do Maranhão, da metade do Piauí e todo o Rio Grande do Norte. Então, a região sul do Piauí, os volumes de precipitação serão menores, ficando ali no entorno de 3 ou 4, até mesmo 6 milímetros no extremo sul, próxima divisa com a Bahia. E ainda que estamos aqui falando do Piauí, temos no nosso chat aqui o Nierli Teófilo, que também sempre acompanha a nossa programação ao longo do dia. Ele diz o seguinte: centro-norte do Piauí geralmente é mais chuvoso em março, porém chove intenso um dia e passa uma semana sem água. Tem previsão para normalizar isso? Pequenos produtores estão com receio de plantar o milho e também capins. Bom, então, a gente agora acabamos de entrar aqui no outono, né? Então, essas chuvas sobre a região centro-norte do Piauí, a tendência é que elas diminuam, viu? Porque a zona de convergência intertropical ela vai se deslocar para mais para norte, então ela vai atingir ali a região com mais intensidade, região do Amapá e extremo norte do Pará. Porém, isso deve acontecer a partir do mês de maio. Então, até lá, a gente vai ter a gente não vai ter essa regularidade de chuvas sobre o centro-norte do Piauí. Então, muito provavelmente, a gente vai ter, por exemplo, chuva hoje, porém, ela vai voltar a ocorrer daqui a 1 ou 2 dias. Então, acho que pelo menos uma semana sem chuva, acredito que vocês não vão ficar, mas poderemos ter aí uma diminuição nesse volume pluviométrico. E continuando agora, a gente passa para a região norte do país. Eu queria puxar mais ao norte, depois a gente fala dos outros estados, porque Roraima teve a abertura do calendário do plantio da soja no dia 19 de março, e eu queria saber como é que está o clima por lá. A gente sabe que Boa Vista, nos últimos dias, teve até enchente por lá, mas como que deve ficar para o estado como um todo, né? Já que tem, portanto, essa abertura da janela de plantio e o pessoal é um olho no céu, um olho na lavoura. Olha, Letícia, a situação de Roraima é de muita chuva nos próximos dias, viu? Por exemplo, na cidade de Caracaraí, volumes acima de 100 milímetros para os próximos, no máximo ali 48, perdão, 48 não, mas nas próximas 96 horas. Então, é muita chuva por um período curto de tempo, média de 25 milímetros por dia. Isso ocorre devido à presença da zona de convergência intertropical, de muita umidade sobre a região e também do calor sobre o estado roraimense. A capital Boa Vista, por exemplo, tem previsão de mais chuva, em torno de 92 até mesmo 95 milímetros. E isso vai valer para todo o estado de Roraima. A zona de convergência intertropical está abrangendo todo o estado, está proporcionando essa grande elevação na umidade relativa do ar e também esses grandes acumulados de precipitação para todo o estado. Caracaraí, como eu disse, previsão de 101 milímetros, Rorainópolis 92 e ali em Mucajaí também, previsão de 84 milímetros até o sábado. E olhando para o estado do Pará, por exemplo, né, grande produção cacaueira, o que a gente tem para o Pará, e depois a gente puxa para Rondônia também, que está ali ligadinho com Mato Grosso, grande produção de grãos também em Rondônia. O Pará praticamente vai ficar dividido em dois, né? A região centro-norte do estado com bastante precipitação, geralmente ali acima dos 25 milímetros, por exemplo, em Altamira temos 24, em Itaituba 36 milímetros e em Santarém 45. Isso, como eu já havia falado, é a zona de convergência intertropical atingindo aquela região do Amapá e também o norte do Pará. Já na região, na porção centro-sul do estado, por exemplo, Marabá, e acho que tem outra cidade importante, São Félix do Xingu, os volumes serão menores, em torno ali de 17 milímetros. Nessas áreas em azul, volumes ainda inferiores, próximos ali a 3 ou no máximo 4 milímetros de precipitação. Vamos pegar uma cidade aqui de exemplo, por exemplo, Araguaia River, ali em torno de 6 a 7 milímetros de precipitação. E a gente tem aqui algumas outras interações no nosso chat aqui, Denis. Vamos lá, vamos pegar aqui. Tem Minas Gerais, tem um pessoal aqui perguntando, ó, o Ricardo Pereira. Aliás, bom dia para todos vocês que estão nos seguindo por aqui. O Ricardo, ele pergunta da previsão de chuva para a Zona da Mata. Eu já emendo também com o Walter Júnior, que ele pergunta de chuvas para o Vale do Mucuri, em Minas Gerais.
Então, como é que fica para essas duas áreas, portanto, em Minas? Então vamos pegar aqui, a zona da Mata Mineira, ela vai registrar bastante precipitação nos próximos dias, ali na região, se não me engano, acho que é a região de Muriaé, Juiz de Fora. Os volumes serão elevados, em torno ali de 50 até mesmo 80 milímetros, como está sendo previsto para Ubá. Isso é devido à chegada, né, dessa frente fria, que vai ficar um tempo estagnada sobre a região ali, em torno de 2 a 3 dias, promovendo esse grande acumulado entre sexta-feira e também o sábado e domingo. Já na região do Vale do Mucuri, que é um pouquinho mais para cima aqui, os volumes serão menores, mas tem previsão de chuva. Em Patinga, por exemplo, em torno de 3 milímetros de precipitação, Teófilo Otoni 1,9. Então, volumes bastante baixos em comparação com o que vai ser registrado aí na zona da Mata Mineira. Temos também aqui, ó, a família Burgel perguntando como que vai ser nos próximos dias no Mato Grosso do Sul, para dar um panorama um pouquinho mais rápido, um contexto geral, já que a gente falou, pessoal da família Burgel, né, a gente já trouxe um pouco dessas informações, mas só pontuando um pouquinho de forma rápida, Denis. Então, recapitulando, Mato Grosso do Sul ele vai ser praticamente dividido em dois. A região sul do estado ela vai ter uma previsão de precipitação maior, em torno de 20 a 25 milímetros, principalmente na região de Dourados e Amambaí, além de Naviraí também. Nas demais regiões do estado, o tempo vai ficar um pouco mais firme, a precipitação vai ficar em torno ali de 3 a 4 milímetros, porém, essas chuvas deverão ocorrer em formas de pancadas de chuva, e geralmente ao final do dia e também no início da noite. E para finalizar, o Ricardo está perguntando da previsão das chuvas para o mês de abril para o sul e sudoeste do estado do Goiás. Para o mês de abril, olha só, é interessante porque eu separei um mapinha aqui para as próximas semanas. Acho que a gente falar de mês é um pouco mais complicado, porque a gente não tem ali uma previsibilidade tão boa depois dos 15 dias. Então, vou falar aqui da próxima semana, não só para o Goiás, mas também para outras regiões do Brasil. Então, na próxima semana, entre o dia 7 e também 14 de abril, a gente tem aí a nova incursão de frente fria, que já proporciona anomalia positiva de precipitação para esse período de 7 a 14 de abril para a região sul do Brasil, principalmente no oeste ali do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, incluindo cidades como Chapecó e Uruguaiana, porém os volumes não serão tão elevados, mas será acima da média para esse período. Já teremos uma parte de estiagem, né? Um período de estiagem começa a aparecer, com isso as chuvas começam a diminuir ainda mais ali na região central da Bahia, no norte de Minas Gerais. O rapaz tinha perguntado também sobre o Piauí. Então, nos próximos dias, na próxima semana, as chuvas serão um pouquinho abaixo da média, mas ainda terá chuva para esse período, principalmente ali na região do Maranhão, do leste do Maranhão, do litoral do Piauí e também do litoral do Rio Grande do Norte. Sobre a grande parte da região central do Brasil, nós teremos chuvas dentro da média para a semana, então as chuvas não serão muito volumosas nos próximos dias, porque nós estamos também já no período de transição entre o verão e também o inverno. Então, a tendência agora é que as chuvas diminuam pouco a pouco, principalmente ali a partir da terceira semana do mês de abril. Em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós teremos áreas com excesso de precipitação, anomalia de precipitação positiva, mas não tão elevados. E isso não vai abranger todo o mês de abril, vai abranger pelo menos aqui a semana do dia 7 ao dia 14, viu? Então, as chuvas, pelo menos na próxima semana, irão ocorrer de maneiras um pouco mais regulares, porém, no restante do mês a gente não pode passar com tanta certeza, mas a tendência é de que elas começam a ficar cada vez mais, não difíceis de ocorrer, mas em uns volumes menores. Perfeito. Denis, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo para trazer, portanto, todas essas informações, para fazer essa interação com a nossa audiência. Você, então, claro, sempre muito bem-vindo aqui conosco, meu caro. Muito obrigado, Letícia.
Tá, então estivemos com o Denis Garcia, que é meteorologista da Meteorred, nos trazendo as informações a respeito do clima para os próximos dias aqui no Brasil. Já tinha então essa informação da entrada de frentes frias pelo sul do país, avançando, portanto, pegando a região, parte do sudeste, pegando a região do centro-oeste, mas o que a gente vê nesse momento é a questão das chuvas mais intensas, né, delas chegarem com um pouco mais de intensidade com a passagem dessas frentes frias que vão se intercalando. O Denis, ele traz também mais detalhes a respeito de outros estados do país, ele traz também detalhes mais da região ao nordeste, região norte do país, como que devem ficar então para os mais diversos sistemas produtivos do Brasil. Então, é claro, você pode acompanhar essa entrevista depois, só voltando a barrinha aqui do nosso vídeo um pouquinho para trás para acompanhar um pouco mais esses detalhes mais aprofundados estado a estado, e também depois essa entrevista vai ficar disponível para você acompanhar com toda tranquilidade no site do Notícias Agrícolas e também no nosso canal do YouTube Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, você já se inscreveu no nosso canal? Então vai lá, Notícias Agrícolas Oficial no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta os nossos vídeos e também aproveita para compartilhar com quem você acha que precisa receber essas informações. Portanto, tem vídeos de tudo por aqui. A gente tem programas a respeito de pecuária, temos mercados de grãos, mercados de cacau, mercado do café, enfim, tudo para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. E informação boa é informação compartilhada, por isso fica essa dica para você compartilhar os nossos conteúdos. E por falar na nossa programação, ela começa logo cedo às 8 da manhã com o Bom Dia Agronegócio, uma abertura de mercado muito completa para você, feita pela Carla Mendes, trazendo informações sobre agronegócio, macroeconomia, geopolítica, sempre também um entrevistado trazendo um conteúdo que vai ali juntar com essas informações muito bem amarradinhas e trazer, como a própria Carla Mendes diz, as principais informações para você começar o seu dia muito bem amparado e dar seguimento aos seus negócios. Às 9 horas da manhã, Realidades das Safras, trazendo, portanto, como que estão a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro, de norte a sul e de leste a oeste do Brasil, com participação de produtores rurais, lideranças de sindicatos rurais, aprosojas, enfim, tudo isso para que você veja como que está a situação desses cultivos em loco. Às 10 da manhã, previsão do tempo aqui para você, sempre com o meteorologista, trazendo, portanto, essa interação com o nosso chat, pessoal aqui, que sempre acompanha a gente, inclusive. Bom dia para vocês aí que estão conosco, nos acompanhando ao vivo na manhã desta quarta-feira, dia 2 de abril. Às 11h30 da manhã, programa Pecuária e Mercado com Alexander Horta, trazendo para você as informações sobre o mercado do boi gordo e muito mais. Tem informação sobre genética, novos manejos, proteínas alternativas, como, por exemplo, carne de frango, carne suína. Tem também informações sobre pecuária leiteira, genética, raças, tudo para você também poder ser aí bem sucedido na sua operação. E claro, a nossa programação segue ao longo da tarde com mais entrevistas para você sobre mercados que são, portanto, bastante importantes e que precisam ser comentados. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.